A situação econômica na Rússia é muito, mas muito pior do que você pensa. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O sentimento de que a Rússia precisa acabar com as sanções econômicas a qualquer custo, mesmo que isso implique em sair totalmente da Ucrânia, devolver a Crimeia e Donbás, já é o sentimento de muita gente no governo russo, inclusive de alguns analistas do FSB. As considerações nesse vídeo foram retiradas principalmente de uma thread do analista político Kamil Galiv, que eu vou deixar o link na descrição, mas também de mais uma carta daquele analista do FSB que tem vazado coisas sobre a situação interna. A situação militar da Rússia na Ucrânia é desesperadora e tende a piorar muito pela pressão econômica das sanções. Nenhuma outra situação justificaria o claro recuo que tem sido feito pelos militares russos, declaradamente dizendo que vão recuar, como fizeram na sexta-feira. É só pensar por que declararam essa intenção de focar apenas no leste da Ucrânia. Mesmo que quisessem fazer isso por estratégia, bastava fazer, não precisava dizer que iriam fazer. O problema todo é que o eixo da preocupação deles já está mudando para se preocupar muito mais com a Rússia do que com a Ucrânia em si. A questão é que eles sabem que vão perder muito terreno na Ucrânia. E o povo russo não vai gostar de ver essa derrota. Se eles não falassem sobre esse recuo, ficaria ainda mais clara a derrota militar iminente, mais difícil de conter o dano à opinião pública interna. Mas não é só isso. Alguns analistas internos do FSB estão preocupadíssimos com um fenômeno que eles não conseguem explicar: a falta de oficiais russos presos. Eles sabem que perderam contato com um enorme número de oficiais russos. Os generais mortos, cujo número já chegou a 7, foram todos contados. Mas existem vários outros: tenentes, capitães, majores, coronéis. Existe um enorme número de oficiais que estão simplesmente faltando na contabilidade interna dos russos. É lógico, muitos desses devem estar mortos, mas pela lógica é possível imaginar que muitos deles foram capturados pelas forças ucranianas. E a questão é, tipicamente é praxe usar essas figuras para trocar por soldados ou outros oficiais na guerra. São cartas de alto valor. Você pode trocar um tenente por 20 soldados. Assim, recuperariam soldados ucranianos presos pelos russos. A Ucrânia tem seguidamente trocado prisioneiros nos rankings mais baixos, praças, cabos, sargentos, mas simplesmente não apresentou ainda nenhum oficial russo. Isso está deixando o pessoal russo apavorado, porque, pelas contas deles, os ucranianos já devem ter mais de uma centena de oficiais prisioneiros e ninguém sabe onde eles estão. Existe o temor no governo russo de que os americanos e a OTAN estejam recrutando pessoas neste grupo, oferecendo dinheiro, oferecendo vantagens para se tornarem agentes do Ocidente dentro da Rússia. Se eles estão fazendo isso ou não, eu não sei. Se isso é possível de ser feito ou não, eu também não sei. Mas isso mostra o nível de paranoia no governo russo. A preocupação deles agora é todo um novo patamar de problemas. Assim, a Rússia começa a se dar conta que a sua derrota nessa guerra pode ir muito além da Ucrânia. Não se trata mais de apenas perder na Ucrânia, mas pode ter perdas muito grandes no seu próprio território. Muita gente lá já advoga que quanto antes mudarem sua estratégia para defender a própria Rússia, quanto antes abandonarem a Ucrânia, menor a chance de uma derrota substancialmente maior em casa. Quiçá o fim da própria Rússia como a conhecemos hoje. Sim, porque existe um outro problema que é o que realmente está matando a Rússia neste momento: as rivalidades regionais dentro da Rússia. O Putin tem uma ótima popularidade entre o povo russo. Mesmo ele sendo o evidente culpado do que está acontecendo, muita gente no povo russo não critica ele diretamente. Mas as condições econômicas gerais estão deteriorando rapidamente. A inflação está altíssima, a falta de alimentos é patente, e embora neste momento ainda seja muito devido mais ao medo das pessoas que estão comprando mais do que o necessário para estocar, alguns produtos, como o açúcar, já é contrabandeado, com sobrepreço e tudo mais. É lógico, a população está ficando insatisfeita, mas não culpam o Putin, porque, primeiro, pelo risco de prisão, e segundo, pela propaganda deles lá, né? O Putin ainda tem o coração dessas pessoas, mas alguém é culpado, então eles culpam os governadores locais pela catástrofe. A corrupção
muito grande no governo russo. Isso está fazendo com que os governantes entrem em modo de proteção absoluta, afinal, eles também não querem perder o poder. Existem algumas regiões da Rússia, mais ao sul, onde a produção de açúcar de beterraba ainda é grande, é suficiente para o consumo local e para ser vendido para outras partes na Rússia. O governador dessa província, porém, está com medo da reação ruim da população, então está proibindo a venda para outros lugares da Rússia, focando em atender o público local. O princípio do farinha pouca, meu pirão primeiro arrisca agravar a crise de desabastecimento, mas mais do que isso, está criando sérias disputas entre regiões da Rússia. E lembra, a Rússia tem muitas regiões etnicamente, linguisticamente, religiosamente distintas. Existe uma enorme extensão de terra que é controlada por uma infinidade de outras culturas, outras etnias, sendo que só é mantido tudo isso junto pela força do governo russo. No momento que essas divisões começam a aparecer, se as forças armadas não estiverem prontas a sufocar a primeira parte que declarar independência, vai ser 1991 tudo de novo, um monte de pedaços da Rússia se declarando independente e se separando dela. Estima-se que a Rússia gastou entre 10% e 20% do seu arsenal de mísseis na Ucrânia até este momento. Muita gente pode olhar para isso e pensar, olha, tranquilo, dá para gastar muito mais coisa ainda. Então por que você está dizendo que tem falta de míssil na Ucrânia? O problema é exatamente esse. As forças armadas russas não podem gastar todo o estoque na Ucrânia, porque e se eles gastarem tudo e estourar uma revolta em algum outro lugar dentro da Rússia? Eles vão resolver como? A Rússia não esperava gastar tantos mísseis na Ucrânia e é por isso que já está tendo que economizar. Pior, esse mês de abril será crucial para a definição do que sobrará da Rússia daqui para frente, porque muitas empresas estão sofrendo com falta de peças, mas neste momento ainda tem muita coisa sendo produzida. A expectativa é que o pessoal vai ter que realmente se tornar criativo a partir de maio, como já era inclusive previsto pelo analista do FSB, que falou que a economia russa não chegava ao verão deste ano, verão lá no hemisfério norte. Então, se vão fazer alguma coisa, tem que ser agora. Muita gente não se dá conta, mas a invasão da Ucrânia pela Rússia tinha um outro objetivo que muito pouca gente considerou. Inclusive eu confesso, não havia pensado nisso, mas ficou extremamente claro nessa thread do Kamil Galev. O problema é, a invasão à Ucrânia era necessária para acabar com as sanções feitas em 2014 por conta da invasão da Crimeia. Sim, a Rússia já tinha uma série de sanções do mundo ocidental desde aquela época, principalmente sanções sobre armamentos, chips e software. E isso estava impedindo a produção de vários mísseis, várias armas mais modernas pela Rússia desde então. A Rússia queria devolver a Crimeia para a Ucrânia desde o início, acabar com o movimento separatista desde o início, para poder encerrar as sanções. Pode parecer um contrassenso, não é? Mas pensa bem, na visão deles, o governo ucraniano cairia poucos dias depois deles colocarem os tanques em território ucraniano. Isso faz todo sentido. Eles colocariam alguém pró-Kremlin lá, um presidente favorável à Rússia, e poderiam negociar com esse novo presidente um monte de coisa. Devolve Donbás, devolve a Crimeia. Desde que o presidente, o governo em si, sejam fantoches russos, quem se importa? A Rússia iria lentamente infiltrar toda a estrutura do governo russo, ia macular eleições lá, como faz em várias outras repúblicas, e pronto, acabou. Ia continuar tendo eleição, aquele simulacro de democracia, mas nunca mais a Rússia deixaria de comandar a Ucrânia. E, ao mesmo tempo, poderia falar para os países ocidentais, olha só, eu devolvi a Crimeia, devolvi Donbás, então vamos agora voltar a acabar com essas sanções? Essas sanções de 2014 eram muito menores que as sanções atuais, mas elas já estavam machucando muito a indústria russa, principalmente a indústria de armamentos. E veja, como eu disse, essas sanções são fichinha perto das atuais. Então as sanções atuais estão simplesmente matando a economia russa. As pessoas ainda não veem isso com muita clareza porque ainda tem estoque de muita coisa, mas isso não vai durar além do início do verão no hemisfério norte, além de maio, junho. Lógico, a Rússia não vai sair correndo da Ucrânia oferecendo a Crimeia e Donbás de graça, porque esperam usar isso como moeda de troca nas negociações que vêm por aí. Mas o fato é que o foco deles hoje já está muito mais em problemas na própria Rússia do que a Ucrânia. É lógico, existe uma outra estratégia que está sendo discutida, segundo o analista da FSB, já há algum tempo. Nós falamos sobre isso no vídeo Analista da FSB. Russos têm um plano catastrófico para resolver essa guerra, que é o diversionismo.
Porém, eles estão considerando agora opções além de um ataque direto deles. Eles querem, por exemplo, convencer a China a invadir Taiwan, mas justamente devido ao fracasso da Rússia na Ucrânia, os chineses não querem nem pensar nisso agora. A outra opção é convencer a Sérvia a invadir a Bósnia, ou a Armênia e o Azerbaijão. Criar uma tragédia humanitária militar ainda maior para desviar a atenção, de preferência uma tragédia que, pelo menos na frente, não seja a Rússia. Seja quais forem os próximos passos da Rússia, uma coisa é certa. Foi tão grande o erro, tão grande a tragédia dessa invasão deles na Ucrânia, tão massacrantes estão sendo as sanções, que a preocupação deles agora, todos os passos dele a partir daqui, são muito mais preocupados com a Rússia em si do que com a Ucrânia. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!